Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Que bom ter a paz no coração e viver sempre em comunhão de Jesus, que é o nosso bom pastor. Amém, queridos? Dos filmes que eu assisti na minha vida, um dos que mais me marcou foi Forrest Gump, o contador de histórias. Não sei se você o assistiu. Ele foi lançado em 1994 e dirigido por Robert Zemeckis. Traz como personagem principal a figura de um Quixote moderno, o cavaleiro da triste figura de Cervantes, encenado pelo ator Tom Hanks, sem dúvida alguma, num de seus melhores papéis. Das muitas cenas inesquecíveis do filme, uma em especial me chamou bastante atenção. Nela o ator começa de repente a correr. Corre até o portão de casa, primeiro. Depois até o descampado. Em seguida, corre até a cidade. Depois, não satisfeito, vai até a fronteira do condado correndo. E segue correndo, estado adentro. E depois se lança numa cruzada, percorrendo todo o país. A certa altura, entretanto, depois de involuntariamente chamar a atenção da mídia, juntam-se a ele diversas pessoas, todas correndo, todas atrás daquele homem que seguia seu próprio caminho e tinha seus próprios motivos. Cada um imaginava que ele corria por algo, por uma causa, talvez como forma de protesto, tentando chamar a atenção do governo, das instituições, dos sindicatos, da sociedade em geral. E assim todos o seguiam, corriam incansavelmente atrás daquele homem. Quando ele parava, todos paravam. Quando ele seguia, todos seguiam juntos. Mas um certo dia, no meio do nada, numa rodovia federal em pleno deserto, Forrest Gump parou. Ele já estava correndo havia 3 anos. Olhou ao redor toda aquela multidão, olhou o céu, a paisagem e disse a si mesmo: cansei. Deu meia volta e foi embora.
Gump sabia porque corria. Ele tinha um objetivo, um propósito interior, tinha uma direção, um motivo. Mas aquela gente que o seguia ficou atônita, porque eles apenas seguiam um homem por seguir. Eles não tinham um motivo, uma causa, um alvo. Eles seguiam sem saber o que faziam. Foram se ajuntando pelos mais diversos motivos, com as mais diversas percepções e entendimentos, até que Gump simplesmente parou e eles ficaram sem ter para onde ir. Eu queria confessar-lhes uma coisa essa manhã. Eu cansei. Estou cansado de Deus, desse ser persecutório, ensimesmado, neurotizado, esquizofrênico, que foi criado pelos cristãos. Eu cansei desse Deus caprichoso, neurastênico, impaciente, intolerante, como bem disse Nietzsche, que precisa ser louvado o tempo todo, que tem prazer em destruir os sonhos das pessoas, que se alegra em coibir, em proibir, que fica à espreita, que aguarda apenas que eu cometa um equívoco para me castigar, para me reprimir, para me sufocar. Cansei. E como eu cansei de Deus, eu cansei também do seu povo. Sim, eu cansei dos evangélicos com sua retórica, com seus modismos, com sua falta de entendimento, de compaixão, de misericórdia. Estou farto de gente que me pergunta se pode tomar um copo de cerveja, se pode ir numa festa, se pode fazer tatuagem, se pode fumar ou botar piercing. Gente com medo do castigo, gente com medo do inferno, gente com medo do diabo e gente inclusive com medo de Deus. Bem, afirmou Gandhi, eu acredito em Jesus, eu não acredito em vocês, cristãos. Cansei, eu estou cansado. Cansei das bizarrices dos pregadores, dos programas de TV massificados, catárticos, manipuladores, que têm como objetivo iludir incautos, espoliar desesperados, assaltar os perdidos. Eu cansei das figuras do mundo eclesiástico, dos títulos, das políticas institucionais, dos bastidores da igreja. Cansei dos astros gospel, de seus shows, de suas canções, de suas motivações. Lembro-me agora das palavras de Adriana Falcão: desilusão é quando anoitece em você contra a vontade do dia. Eu cansei dessa gente que corre sem saber para onde está indo, desse povo que segue a Jesus sem saber quem Ele é, nem quais são os seus propósitos, ou muito menos suas motivações. Gente que não conhece a sua palavra, as suas ordenanças, os seus valores, os seus princípios, os seus projetos e muito menos os seus planos. Cansei dos religiosos, dos líderes que buscam apenas o poder, o aplauso, o reconhecimento. Eu cansei da falta de paixão, da falta de zelo, de compromisso, de fidelidade, de responsabilidade. Eu cansei das desculpas, das escusas, dos que nunca podem, dos que dizem que vão fazer amanhã, no próximo mês. Eu estou farto com o descaso, com a mesmice, com os que estão confortavelmente anestesiados, os que têm a mente cauterizada e o coração petrificado. E como eu cansei de Deus e dos evangélicos e tudo que lhes diz respeito, eu também cansei da igreja. Cansei do seu triunfalismo,
dos seus dogmas, de suas práticas, que nada tem a ver com o Evangelho. Eu cansei dos que endeusam denominações, cultuam pregadores, adoram paredes, templos, objetos litúrgicos, coisas. Cansei de tudo isso. Como disse o meu colega Ricardo Gondim, em recente e semelhante desabafo, entendo que o mundo evangélico não admita que um pastor confesse o seu cansaço. Conheço as várias passagens da Bíblia que prometem restaurar os trôpegos. Compreendo que o profeta Isaías ensina que o Senhor restaura as forças dos que não têm nenhum vigor. Também estou informado de que Jesus dá alívio para os cansados. Por isso já me preparo para as censuras dos que se escandalizarem com a minha confissão e me considerarem um derrotista. Contudo, não consigo dissimular, eu me acho exausto. E eu também me sinto assim, Gondim. Não me afadiguei com o Deus verdadeiro ou com a minha vocação. Continuo entusiasmado pelo que faço, querendo falar de Jesus em todos os lugares e levar o Evangelho como saúde e cura das dores da terra e dos problemas dos homens. Acredito que mergulhada no que hoje se chama igreja, existe uma igreja, mas eu acho que ela está mais do lado de fora do que do lado de dentro da instituição. Eu creio que o discipulado é a única alternativa para a dessignificação na qual mergulhou o cristianismo. E anseio em ver gente determinada, apaixonada, desapegada, cheia de fé e de amor. Essa manhã eu queria pregar para você que talvez assim como eu, e o Gondim e tantos outros, cansou. Eu quero pregar para você que não é o super-homem, que erra, que peca, que cai, que se sente sem chão, sem forças. Sim, eu trago-lhe o consolo do profeta Jeremias, o grande profeta de Israel, que assim como nós também cansou e sentiu-se exausto e disse a Deus que ele havia sido enganado. Essa é uma mensagem para os fracassados, para os perdedores, para os irresolutos, para os contraditórios, para os paradigmáticos, para os incongruentes, para os pinos redondos nos buracos quadrados. Por isso eu vou entender se você se levantar agora e for embora para casa, pois talvez ela não lhe sirva para absolutamente nada. Pregarei hoje sobre o tema decepcionado com Deus. Buscarei em Jeremias as causas dessa desgraça e a forma de encararmos esse estado mais do que real na existência, a maneira de sermos novamente ressignificados em nossa fé e paixão pelo sagrado. Mas não quero avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, eu estou cansado. E talvez como eu existam outros. Quem ouviu a nossa pregação, quem tem ouvido a nossa voz, as igrejas estão lotadas de pessoas vazias. Os pregadores manipulam a tua palavra, Senhor. Arrancam o dinheiro das pessoas para enriquecer. O evangelho tornou-se instrumento de barganha. O sagrado se tornou comércio. Eu estou cansado e me consolo na tua palavra quando vejo o profeta Jeremias, um ícone e um baluarte entre os de Israel, cansado, sentindo-se quebrado, sentindo-se em milhares de partes, fragmentado ao meio, desencontrado de si mesmo e da sua alma.
Essa manhã, Senhor, fala com o teu povo, sobretudo com os que se sentem como eu essa manhã. Dá-nos a tua paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu queria ler mais alguns versículos de Jeremias para você. Capítulo 1, verso de número 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponham em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo desta terra. Jeremias nasceu no século VII a.C., provavelmente, segundo os estudiosos, em 650 a.C. E era de uma família sacerdotal, morava na cidade de Anatote, que ficava bem próxima a Jerusalém. Ele exerceu o seu ministério pouco mais de um século depois do profeta Isaías, outro ícone entre os videntes hebreus. O século VII assistiu dois grandes eventos históricos. O primeiro foi a queda do Império Assírio e o despertar de um novo império que dominaria o mundo, que foi o Império Babilônico. Para o povo de Deus que vinha do grande reinado de Josias, que havia sido rei de Judá, estabeleceu-se um tempo de grande dificuldade, sobretudo porque os reis que o sucederam eram ineptos e cercados de conselheiros imprudentes, e esses não puderam poupar a nação da destruição iminente, iniciada por sua desintegração política, moral e religiosa, seguida da degradação que culminou com a destruição de Jerusalém e a deportação em massa de seus habitantes para o exílio babilônico. Durante todos esses anos, o profeta Jeremias advertiu tanto o povo como seus governantes e religiosos sobre os acontecimentos que estavam por vir. Suas palavras eram contundentes e expressavam o coração do próprio Deus, mas ninguém lhe dava ouvidos. Ele era uma voz solitária, um ser destoante, desviante, alguém que carregava uma bandeira sozinho na batalha. Era uma voz no deserto, um beduíno delirante, um ermitão errante, um ser de quem se desviavam os homens, motivo de escárnio, de piadas. Chegou inclusive a ser considerado desertor e traidor. Não obstante os seus esforços e a sua obstinação de pregar e não se calar, em confrontar o povo, as autoridades e profetizar aquilo que Deus lhe falava, a destruição sobreveio sobre aquela geração como um tsunami avassalador. Porque Deus é amor, é verdade, mas também é fogo consumidor. E eu fico comparando o capítulo 1 de Jeremias com o capítulo 20. O seu chamado com o exercício e a realidade do seu ministério.
20 anos haviam se passado desde que Jeremias tinha sido levantado como profeta do Senhor. E eis agora Jeremias, o profeta de Judá, o mensageiro do Deus Todo-Poderoso, o homem que foi comissionado com autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, que é isso que está dito no verso 10 do capítulo 1. Mas também um homem chamado para edificar, para plantar, para ser uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, conforme o verso de número 18 do mesmo capítulo. Mas eis agora Jeremias. Quais são os sentimentos da sua alma? O que é que perpassa o seu coração? Qual é o estado da sua consciência? Como está a sua motivação, a sua força, o seu propósito? Ei, Jeremias, começa o capítulo 20 e ele diz assim: eu fui enganado. Você me enganou. Esse é Jeremias, o profeta de Deus. Ele diz que está sendo ridicularizado. Ele diz que ele é um homem sem credibilidade. Ele se sente ameaçado. Ele está aterrorizado. É isso que diz o capítulo 20, o texto que lemos há pouco. Ele diz que os seus amigos buscam contra ele um motivo de condenação. Ele está deprimido. Ele se sente sem nenhum sentido, ele se sente sem nenhum motivo, ele se sente sem chão, sem direção, sem valor, sem propósito. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã. Eu quero falar com você que está como eu estou, cansado, quem sabe deprimido, quem sabe se sentindo caído, prostrado, sem força, sem ânimo, sem motivação, sentindo-se perdido no deserto e achando-se em meio a muitos dilemas e contradições, a medos e revoltas, a dores e silêncios, a cinzas e sombras. Não desista. Não caia no campo de batalha, não esmoreça, porque até Jeremias, o grande profeta de Israel, também se sentiu dessa mesma forma. E eu queria identificar alguns sintomas que por vezes aparecem naqueles que se sentem feridos, solitários, daqueles que acham que Deus os esqueceu, os abandonou, daqueles que estão fartos de tudo e de todos, e estão encharcados de dores e de lágrimas. E se tudo o que eu disser estiver acontecendo com você, saiba, Deus lhe entende perfeitamente. Ele não está zangado com você, mas pronto para lhe estender a mão e lhe mostrar, como disse Jeremias, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém, irmãos? Eis alguns dos sintomas daqueles que estão decepcionados com Deus. O primeiro deles é uma sensação de ter sido enganado. Veja lá no capítulo 20, o verso de número 7. Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevalecestes. Ah, como eu tenho encontrado gente que se sente enganada. Esse é um sintoma daqueles que se decepcionam com Deus. E o fato de você ser alcançado por esse sentimento não é o problema, porque você é gente, você é de carne e osso. Aliás, me preocupa aqueles que nunca sentiram isso.
Me preocupa aqueles que nunca experimentaram isso. Porque os homens de Deus experimentaram isso. Moisés experimentou isso. Elias experimentou isso. O profeta Jonas experimentou isso. Paulo experimentou isso. Mas o que me chama a atenção e o que me leva essa manhã a pregar para você é para que você não deixe que isso crie uma raiz profunda e entre na sua alma e coma o seu ser e lhe deixe oco e vazio. Existem aqueles que se sentem enganados por Deus. Sim, existe. Existem aqueles que estão caminhando numa direção e de repente sentem como se o chão tivesse sumido. Existem aqueles que foram ludibriados por falsos profetas. Existem aqueles que buscaram nas escrituras uma direção, mas não compreenderam o texto e andaram por caminhos de morte. Existem aqueles que foram alvo de projetos infundados, aqueles que não conhecem os valores e os princípios das escrituras e acham que todo o caminho dá na venda e que Deus está comprometido com tudo o que fazem. Mas não é assim, porque diz a palavra do Senhor: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E Jesus em Mateus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Portanto, se você em algum motivo se sentiu enganado, saiba, você foi enganado por você mesmo. Você foi traído pelos seus falsos conceitos. Você foi ludibriado por sofismas. Você foi enredado por pregadores maliciosos. Você foi iludido equivocadamente com uma direção que Deus não estava nela. Você entrou numa trilha e Deus estava noutra. Mas é muito normal, é muito natural se sentir enganado, porque Jeremias, o grande profeta do Senhor, no capítulo 20, versículo 7, diz: você me enganou. Eu gosto da maneira como alguns homens falam com Deus. Moisés diz a Deus: olha, se você não for conosco, risca o meu nome do livro da vida. Jeremias diz: você me enganou. Paulo diz: 3 vezes eu pedi para você tirar o espinho da minha carne e você não tirou. É dessa gente que Deus gosta. É gente honesta. É gente que quando dói grita. O nosso Deus é o Deus dos hebreus. O nosso Deus é o Deus que se emociona. O nosso Deus é o Deus que sente ciúme. O nosso Deus se sente traído. O nosso Deus encarna e se identifica com as pessoas e olha para Jerusalém e chora. Nosso Deus não é grego. O nosso Deus não é uma potestade racional movido por uma lógica humana. O nosso Deus não é um ser sem sentimento. O nosso Deus não é um ser perverso e sem emoção. O nosso Deus é cada dia mais diferente do Deus dos cristãos. O nosso Deus é um Deus que ama, que sente, que se apega, que gosta da verdade, que abraça o filho que volta fedido, desestruturado, desencontrado da vida, e diz: eu te amo, vou colocar o anel no teu dedo, a sandália nos teus pés e vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Se você se sentir enganado por Deus, saiba, isso é muito natural. Eu também já me senti e ainda me sinto às vezes. Em segundo lugar, nós nos decepcionamos com Deus quando temos a sensação de estar indo no contrafluxo. Verso 8, diz o texto: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo.
Nós nos decepcionamos com Deus porque nós temos a sensação de estar indo numa direção e o mundo todo está indo noutra. Nós nos decepcionamos com Deus porque nós estamos na contramão do sistema. Nós somos subversivos. Os nossos valores são outros. Por isso que as Escrituras diz que eu e você somos peregrinos. Essa terra não é nossa, esse lugar não é nosso, esse chão não é nosso. Quando Pilatos interrogou Jesus e disse: você é o rei dos judeus? Ele disse: meu reino não é desse mundo. Eu não tenho comunhão com nada disso. Quando Satanás o levou e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: olha, eu te dou todos os reinos dessa terra, ele disse: não quero nada disso, porque o meu reino não é desse mundo. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus, segundo Jesus, está dentro de vós. São valores, conteúdos e princípios que alteram a consciência e ressignificam o caráter e se materializam na vida e fazem com que eu e você possamos caminhar de maneira diferente. Isso é o reino de Deus. Portanto, se você tem essa sensação de que está indo na direção contrária, se você se decepcionou com Deus porque você vive de um jeito, todo mundo vive de outro, olha, isso é muito normal. Porque isso aconteceu também com Jeremias. Ele diz: olha, todo mundo zomba de mim, todo mundo diz que eu estou doido, todo mundo diz que não é para me guardar, todo mundo diz que é para fazer sexo de toda maneira, todo mundo diz que é para sair, me embriagar, é andar junto com a multidão, é fazer o que todo mundo faz, todo mundo diz que é para eu trair a minha mulher, todo mundo diz que é para emitir nota fria, que não é para cobrar imposto, que não é para fazer as coisas corretas, nem é para falar a verdade. E aí você se sente uma alienígena morando dentro do seu próprio corpo. Quero lhe dizer uma coisa essa manhã, no nome de Jesus, não se sinta assim não, porque você está andando na contramão mesmo, porque Jesus chamou você para ser diferente mesmo. Amém, gente? Triste é o povo que se conformou com esse século. Paulo diz na sua carta aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que a igreja não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É porque a igreja se conformou com o mundo. Não há diferença entre igreja e mundo. É por isso que eu cansei da igreja. É por isso que eu não quero ser chamado de evangélico. Eu não tenho identificação com nada disso. Eu não tenho identificação com essa gente. Eu não penso como eles, não ajo como eles, não sinto como eles e não creio como eles. Eles são a perversão daquilo que Jesus semeou como mensagem de paz e misericórdia sobre o chão da terra. Se tiver a sensação de que você está indo na contramão, saiba, isso é legítimo. Jeremias também sentiu. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que se você se decepcionou com Deus por uma sensação de impotência, isso é muito comum. Jeremias também sentiu. Verso 9, diz o texto: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Quando você vê toda essa coisa, quando você vê essa discrepância, esse desencontro, essa desconformidade, você diz: eu não quero mais falar desse negócio, eu não quero mais viver essa realidade, eu não quero que ninguém olhe para mim e me sinta como um estranho, um extraterrestre, um ET. Eu quero ser igual a todo mundo, eu quero ser massificado, genérico, eu quero ser um arroba alguma coisa, eu quero ser um número, eu não quero ser singular, deixa eu ser igual a todo mundo. Eu não quero mais falar não, eu não quero mais pregar não, eu não quero mais viver não, eu não quero mais testemunhar não. Você já se sentiu assim? Você não deve ter sentido não, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas eu me sinto assim muitas vezes, desconforme. E eu chego para Deus e digo: não quero mais não, não quero mais não, eu não quero mais viver assim não.
E aí o Jeremias diz, aí começa a arder um fogo dentro de mim, é um negócio, um calor que vai subindo, um negócio vai me tomando, e eu não consigo mais deter isso. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar, eu tenho que viver. Mesmo assim eu quero dizer que eu estou exausto. Se você sente essa impotência, essa incapacidade, essa sensação de estar afundando numa areia movediça, saiba, isso é muito comum. Jeremias também se sentiu do mesmo jeito. Se você às vezes não consegue ser aquilo que você gostaria, se você no trabalho não consegue viver aquilo que você deveria, se na sua família você não encarna aquilo que Deus te chama para viver, e você sente às vezes que você é como se fosse uma caricatura, você anda num baile de máscaras, você se tornou um personagem da existência, e você encarna papéis. Olha, saiba que tudo isso é normal e é comum, porque às vezes nós nos sentimos impotentes. Jeremias também se sentiu desse jeito. Ele disse, eu não quero mais isso não, eu não quero, porque fica todo mundo me olhando, fica todo mundo me achando diferente, fica todo mundo me criticando, os meus amigos zombam de mim, eu não quero isso mais. E aí você se decepciona com Deus. Davi no Salmo 37 diz, de que me adiantou guardar puro o meu coração? De que me adiantou falar a verdade? De que me adiantou andar em retidão e justiça? Porque os ímpios prosperam, tudo que eles fazem dá certo, tudo que eles engendram funciona, eles dão trambique, eles dão calote, eles mentem, eles roubam, eles falam precipitadamente e fazem juízo, sua mente é podre, a sua boca destila veneno, mas para eles tudo dá certo. Davi sentiu-se dessa forma, impotente, a sensação de que não valeu a pena, a sensação de que você viveu numa vida de reclusão, de santidade, que você buscou ser justo, generoso, honesto, verdadeiro, e não valeu a pena. Se você se sentir assim, saiba de uma coisa: Jeremias, o grande profeta de Israel, também se sentiu. Aos que se decepcionam com Deus, em quarto lugar, por uma sensação de medo e solidão, verso 10, diz o texto: ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Talvez você se decepcionou com Deus, porque quando você fez uma escolha por Jesus, você criou uma cisão na sua vida. Foi uma decisão, e tudo que não é decisão não é caminho de Deus. Tem o dia da decisão, mas tem a decisão de todo dia. Alguém uma vez me perguntou, pastor, quando foi que o senhor se converteu? Eu disse, hoje. E ela disse, como? Eu disse, eu me converti hoje. Quando eu me levantei, eu me converti. Amanhã, quando eu me levantar, eu vou me converter de novo. Porque todo dia eu tenho que decidir por Jesus, porque todo dia tem coisas me chamando para largá-lo. Jeremias disse, os meus amigos maquinam contra mim. Os meus amigos estão à espreita esperando só que eu erre. As pessoas se sentem decepcionadas com Deus porque carregam essa expectativa. E sabe por quê? Nós carregamos essa expectativa porque nós somos a palmatória do mundo. Porque eu e você nos tornamos os inquisidores do mundo.
Porque eu e você nos tornamos o cartório do céu na terra, autenticando quem vai para o céu e quem não vai, botando gente no céu e no inferno, dizendo o que é de Deus, o que não é, fazendo juízo, acepção de pessoas, tratando de forma humilhante o diferente. É por isso que o mundo nos odeia, é por isso que eles têm expectativa de que a gente caia e quebre a cara, para eles dizerem: olha lá o crente, olha lá o evangélico, olha lá o servo de Deus. Jeremias dizia: eu me sinto só, tenho medo, eles espreitam, eles estão esperando que eu cometa algum erro para me pegar. Você já sentiu isso? Quando você comete um deslize, o cara diz logo: mas você não é crente? Olha o crente, o que é que está fazendo? Olha lá a serva de Deus como está agindo. Olha lá o filho de Deus o que está dizendo. Não é assim que eles fazem? Sabe por que eles fazem isso? Porque eu e você nos tornamos os juízes da terra. Porque se nós fôssemos cheios de graça e misericórdia com as pessoas, as acolhesse, as amasse e as servisse, jamais elas falariam isso. Porque os evangélicos se acham a quinta maravilha da terra, porque eles se acham mais santos do que Deus, porque eles se acham capazes de fazer juízo sobre o seu semelhante. Eu quero vos dizer uma coisa, meus irmãos: no céu certamente a fila dos pastores vai ser aquela coisa enorme, mas vão ser os últimos. Na nossa frente estarão os homossexuais, as prostitutas, os agiotas, os mentirosos, os adúlteros. Todos eles vão morar na frente do Lago de Ouro, numa casa com piscina, com 6 quartos, e os pastores vão todos morar na favela. Todos eles. Porque se julgaram algum dia melhor do que os outros. E Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Muitas prostitutas vos precederão no reino de Deus. Você já se decepcionou com Deus com essa sensação de solidão e de medo? Com esse peso de não poder errar? Com essa coisa de carregar essa santidade imposta, essa coisa, esse testemunho forçado, essa espiritualidade de carbureto, esse negócio que parece que pesa 1 tonelada. A Bíblia diz que Jesus veio na minha vida para tirar os meus fardos, não foi para botar mais fardo em cima de mim. Eu não quero carregar fardo de coisa nenhuma. Nunca me veja aqui como super-homem, como pastor, sacerdote, por causa desse negócio todo aqui. Olha, eu sinto as mesmas coisas que você, sinto coisa pior do que você, eu me canso mais do que você, me desiludo mais do que você, me deprimo mais do que você. Eu sou muito pior do que você. Saiba logo disso de cara. Só tem uma coisa: eu quero servir você. Eu quero lavar os seus pés. Eu quero acolher a sua alma. Eu quero ouvir as suas dores. Eu quero entrar na sua casa e eu quero comer na sua mesa. Mas tirando isso, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Em quinto lugar, as pessoas se decepcionam com Deus com uma sensação de inutilidade. Verso 14, diz o profeta: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Tem gente que chega num estado tal de se sentir numa autocomiseração, de se auto-boicotar, de se sentir expurgo da vida, de achar que a existência conspirou contra si, de achar que Deus se esqueceu dele, de achar que Deus persegue ele, de achar que a sorte o abandonou, de achar que tudo que ele põe a mão dá errado, que ele começa a dizer: maldito o dia que eu nasci, desgraçado é esse dia, que passe ele. Ele diz: o homem que deu a notícia a meu pai que nasceu um menino seja amaldiçoado. É
uma sensação de inutilidade, é uma sensação de que você não serve para nada, de que você está existindo de bobeira, de que você está vivendo de graça, de que você não tem valor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando aquele prego entrou nas mãos de Jesus, quando aquela coroa de espinho foi enfiada na sua cabeça, e quando o sangue jorrou, ele estava pensando em você, ele estava pensando também em mim. Amém? Lutero diz: o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os pecados de todos os homens, mas só é eficiente para aqueles que creem. Eu não sei se você crê, mas eu acredito que eu estava naquela cruz. E quando o meu Senhor foi crucificado, segundo as Escrituras, eu fui crucificado com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E agora eu estou caminhando nessa existência, fazendo o caminho enquanto o caminho vai se fazendo em mim, aguardando o dia em que eu vou ser aquilo para o qual eu fui sonhado e planejado por Deus, porque Ele está esculpindo em mim. E haverá um dia que eu conhecerei como sou conhecido, porque eu tenho valor. Eu tenho valor porque Jesus morreu por mim. Seu pai pode não gostar de você, a sua mãe pode ter lhe rejeitado, o seu chefe pode dizer que você é incompetente, os seus amigos podem lhe desprezar, a vida pode ter sido dura com você, mas eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã: Deus ama profundamente você. Ama tanto que diz: nada pode separar você de mim, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem conhecimento. Nada pode separar você de Jesus, nada. E ele disse: aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. E em último lugar, as pessoas se decepcionam com Deus por uma sensação de ausência de significado na vida. Verso 18: por que saí eu do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção? Quantos não se sentem assim? Quantos não têm essa sensação de inutilidade, de falta de propósito, de estar existindo sem um significado? O sábio diz: os 2 dias mais importantes da vida de um ser humano é o dia do seu nascimento, e o segundo é o dia em que ele descobre por que nasceu. Você já descobriu por que você nasceu? Você já descobriu que há um propósito para a sua vida? Você já descobriu que Deus tem um plano para a sua existência? Você já descobriu que Deus tem um projeto articulado, construído, que Deus tem sonhos a seu respeito, e que talvez você esteja andando numa estrada e Ele está andando em outra, e Ele está dizendo essa manhã: ei, pare com tudo que você está fazendo, jogue fora esse sentimento de decepção comigo, essa tristeza, essa amargura, essa depressão, largue tudo isso, corra para junto de mim, e eu vou dar a você um propósito para a sua vida, eu vou dar significado aos seus dias, eu vou derramar sobre você o bálsamo de Hermon, eu vou perdoar os teus pecados e sarar as tuas feridas, eu vou te dar a minha salvação. Amém, queridos? Não ache isso absurdo, não. Jeremias também sentiu isso. Mas para que eu nasci? Só para ver tristeza, só para experimentar decepção, só para ter esse sentimento de abandono, só para me sentir um ser contradito, só para sentir essa incompletude, essa coisa que me come por dentro, esse sentimento de ausência. Como disse Nietzsche, torna-te aquilo que és. Ele vivia nessa ansiedade de querer ser aquilo que ele era, mas ele não conseguia, e vivia nesse desejo de transcender. Esse é o meu desejo, e o seu também era o desejo do profeta. Muitos se decepcionam com Deus porque
porque não encontram um propósito na vida. E não encontram um propósito na vida porque se encontraram com a igreja, se encontraram com a religião, se encontraram com a denominação, se encontraram com os movimentos, mas nunca se encontraram com Jesus. Mudaram a agenda, mas não mudaram a consciência. Tudo o que Jeremias disse foi desprezado. Jerusalém foi sitiada, seus muros destruídos, o templo foi queimado e as casas saqueadas. O povo foi morto, as mulheres estupradas, os velhos desprezados, os moços foram mortos e os filhos do rei assassinados. Zedequias, rei de Judá, teve os seus olhos vazados com ferro e fogo, os seus pés foram aprisionados a cadeias de bronze, e ele foi despido e levado como escravo nu para a Babilônia. Jeremias, por outro lado, foi poupado pelo rei Nabucodonosor, foi retirado de um poço de lama e teve a sua vida preservada porque ele seguiu em fazer aquilo que lhe mandara o seu Senhor. Rui Barbosa dizia: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Se você está vivendo dias difíceis, se como eu está cansado, decepcionado, entristecido, deprimido, exausto, eu tenho uma palavra para lhe dar, e ela vem do profeta Jeremias, mas é palavra profética para você hoje. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. É tempo de rendição, é tempo de quebrantamento, é tempo de contrição, é tempo de arrependimento. Martin Luther King, um homem com um sonho, disse certa vez: devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus, usando Jeremias como arquétipo. No livro de Lamentações ele fala: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Não desista, não desfaleça, enfrente os gigantes, siga crendo, continue se santificando, busque a Deus, haja com justiça, seja generoso, cerque-se de bondade e misericórdia, alimente-se da graça, sorva da vida, paz e bem, sonhe, cultive a esperança, veja as coisas pelo lado bom, mude o seu olhar, encha o seu coração de valores para a vida, lute mesmo que seja contra os moinhos de vento, faça como Quixote, sonhe o sonho impossível, sofra a angústia implacável, pise onde os bravos não ousam, repare o mal irreparável, ame um amor casto à distância, enfrente o inimigo invencível, tente quando as forças se esvaírem, alcance a estrela intangível. Que essa seja a sua busca e a minha busca, e que o Deus de toda graça te perdoe e acolha, pacifique as tuas guerras e sare o teu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém.